Paz do Senhor para todos os irmãos. O material didático que eu disponibilizei para os irmãos, nós vamos estudar a lição 12 do terceiro trimestre de 2023 das lições bíblicas da CPAD, né? O tema dessa lição é Sendo a Igreja do Deus Vivo. Sendo a Igreja do Deus Vivo. Eu aproveito para explicar aí o título para vocês, tá bom? Ainda na página 2, sempre seguindo aquela regra, o texto em negrito significa o texto original da revista, o texto em verde é um comentário que eu acrescento. O comentário diz: o termo igreja deriva do grego e traduz-se por convocado, separado ou reunido. Portanto, o título pode ser lido sendo os convocados do Deus vivo, ou ainda sendo os separados do Deus vivo. E nesse caso, sendo, ele está dizendo qual comportamento que nós devemos ter para realmente você ser a igreja do Deus vivo, tá bom? E claro, vamos partir para a questão prática. O texto áureo nos diz: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O grande mistério era identificar a igreja no Antigo Testamento. Para o israelita que era fiel às suas tradições, chegar à conclusão que Israel foi substituído, pelos gentios e que esse seria o período dos gentios, a era dos gentios, para um israelita isso não era fácil. Mas o apóstolo Paulo, o contexto, ele está falando sobre o mistério que é a igreja no Antigo Testamento. Nós encontramos, claro, profecias falando da era da igreja, da era dos gentios, a salvação chegando aos gentios. E o apóstolo Paulo diz que isso é um mistério, ou seja, as pessoas não interpretaram corretamente, os israelitas não interpretaram corretamente. O apóstolo Paulo, ele estudou na escola que era considerada a mais respeitada de Israel, a escola que era chamada de Casa de Hillel, tá bom? Hillel, porque foi o grande mestre que fundou essa escola, e o apóstolo Paulo foi criado aos pés do neto de Hillel, que era Gamaliel. Okay? E Gamaliel nunca interpretou para o apóstolo Paulo, para Saulo de Tarso, vou melhor colocar, que o Cristo, por exemplo, estava no tempo dele vir, que o Cristo deveria morrer, certo? Ele não interpretou dessa maneira. Nós sabemos pela história que a interpretação corrente nos dias do Novo Testamento era que Messias não era um homem, mas uma era, um período, tá bom? E não uma pessoa. Esse era o ensino corrente no meio judaico. Não? Bom, sobre esse mistério eu comento. O termo mistério deriva do grego mysterion e significa algo que está oculto em Deus e que a mente humana não pode alcançar sozinha. O mistério deve ser revelado e depois o homem deve ser iluminado para compreender a revelação do mistério. Bom, para tentar pegar um exemplo, para detalhar, João, ele, no Apocalipse, ele não sabia o futuro, o que iria acontecer com a igreja. Então Deus, ou seja, isso era um mistério para João, ok? Então o que Deus fez? Deus revelou o futuro a João nos símbolos do Apocalipse. Então nós passamos a conhecer o futuro através de símbolos revelados. Além de revelar, é preciso também iluminar alguém para compreender aquela revelação. Nós temos o exemplo do faraó, que ele teve um sonho, na verdade ele foi revelado por Deus, dos 7 anos de bonança e 7 anos de fome, simbolizado em 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Ele não compreendeu. Então, ele recebeu a revelação, nem sonho, mas ele não compreendeu. José foi iluminado para compreender
a revelação daquele mistério, tá bom? Então isso é mistério. Mistério é aquilo que nenhuma criatura pode alcançar sozinha, tá bom? E falando dos homens, né? Os homens jamais alcançarão, mas os anjos também. Se trata do futuro, tá ok? Normalmente algo ligado ao futuro. E só Deus, que é presciente, conhece o futuro. Então ele podia escrever, inspirar os seus servos a escreverem o que aconteceria no futuro. E ele, então, esse ato dele mostrar, revelar aos seus servos. E até hoje nós tentamos ser iluminados para compreender, né, a revelação do Apocalipse. Lembrando que o termo Apocalipse significa revelação. Bom, no capítulo 1, na página 5 do nosso material didático, o capítulo 1 diz: a natureza da igreja do Deus vivo. Número 1, a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. Né? Por quê? É uma compreensão que as pessoas vão ter que Deus, na verdade, ele estava preparando um povo espiritual para ele habitar nesse povo, ainda aqui na terra. Israel, infelizmente, se desviou, mas a igreja fundada por Jesus Cristo prometeu que ela não falharia, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E nós sabemos na história como a igreja de Jesus sofreu, tá ok? Eu faço um comentário abaixo aí em verde. Eu digo, no Antigo Testamento foi profetizado um templo espiritual ou ainda um corpo espiritual onde Deus habitaria, pois ele se recusa a habitar em templos feitos por mão de homens. Atos 7:48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então, quando Deus deixa claro que ele não habita em templos feitos por mãos de homens, então ele precisava habitar em um corpo espiritual, em pessoas que tinham fé, tá bom? E pessoas que se afastam de todas as coisas erradas desse mundo. E essas pessoas, seguidores de Jesus Cristo, formam a igreja. E essa igreja, Deus habita nela. Separei também o Salmo 46, versículo 4, que ele é uma profecia sobre esse habitar de Deus, né? Veja o que ele diz. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Bom, quem são as moradas do Altíssimo? É claro que é esse corpo espiritual. Tá bom? Hoje é a igreja. E na eternidade, a igreja que vai se organizar na eternidade junto com todo Israel que for salvo. Tá bom? Então, isso é as moradas do Altíssimo. E diz que essas moradas do Altíssimo é o santuário. O que é santuário? Santuário significa o lugar onde se pratica o culto santo. Esse é o significado de santuário, tá bom? O lugar onde se pratica o culto santo. Então, as moradas do Altíssimo praticam o culto santo aonde? Na cidade de Deus. No caso, falando da eternidade, da Nova Jerusalém. E essa Nova Jerusalém, ela é banhada pelas correntes do Espírito Santo, simbolizado em rio, tá bom? Então, esse é o significado desse versículo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ou seja, Deus morará nesses que praticam a santidade, que praticam o culto santo. Né? Eles serão as moradas do Altíssimo. Pois bem, na página 6, o item 2 desse capítulo 1,
ele diz coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Bom, em toda a aula, nessa revista, nós chegamos sempre em questões doutrinárias, mas o autor decidiu não tomar posição sobre questões doutrinárias. Bom, eu sempre lembro vocês questões doutrinárias importantes que a igreja não pode mudar, mas ela está mudando, né? Que é a doutrina da salvação pelo livre-arbítrio. Estão mudando a doutrina da salvação para predestinação, né? Ou seja, aquela doutrina que diz que o destino está escrito. É uma doutrina semelhante ao horóscopo. Essa ideia toda nasceu na Babilônia, dizendo que o destino está escrito. Por isso que todo mundo pagão seguia. Então é um exemplo de doutrina que a igreja ela tem que se proteger de qualquer mudança nessa doutrina. Também a questão, por exemplo, do ingresso no cristianismo, que tem que ser através de uma confissão de fé e depois a pessoa é batizada. Ou seja, todas as igrejas que praticam o batismo de recém-nascido estão indo contra uma doutrina que ela não pode ser alterada, ela é uma ordenança do cristianismo, tá ok? Eu comento abaixo em verde. A identificação da verdadeira Igreja de Deus na história pode ser identificada aplicando essa simbologia, coluna e firmeza da verdade. Na história da Igreja de Deus, encontramos a verdade e nunca mentira. A verdadeira Igreja de Deus não adotou nem adotará qualquer doutrina herética e também jamais se renderá ou tolerará o pecado. Então, como aqui ele está falando de questões doutrinárias, a Igreja de Deus jamais vai fazer isso. Por isso que eu sempre alerto, era melhor que a revista tomasse uma posição. Porque, por exemplo, a Igreja Católica, que a Igreja sempre chamou de Babilônia Apocalíptica, sempre chamamos eles de Babilônia Apocalíptica, ela diz que ela é a coluna e firmeza da verdade. Mas na história nós sabemos que eles foram coluna e firmeza da mentira, da armação junto aos reis, da exploração do pobre. Então eles não se encaixam nessa profecia de jeito nenhum. Agora, as igrejas anabatistas que eram perseguidas, alguns capturados, torturados até a morte e que não confessavam, acabava que a Igreja Católica jogava eles na fogueira, tá bom? Esses é que eu acredito que seja a verdadeira igreja. Esses combinam com o que Jesus Cristo diz. Eles eram ovelhas no meio de lobos, tá bom? Então, essa questão doutrinária é importante. Eu coloquei abaixo um texto em azul, que é o texto da revista, que eu acho que vocês devem destacar na aula. Veja o que ele diz. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Defender, né? Fazer uma apologia. Bom, ele apresenta aqui 3 versículos, ok? Primeiro, Mateus 28, versículo 20, eu coloquei o versículo 19 e 20 para nós lermos. Ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus está confiando alguma coisa à igreja e ele promete que você deve continuar ensinando e ele vai guardando essa igreja até a consumação dos séculos, ou seja, até ela ser tirada da terra, tá, ok? Então nós somos os guardadores, tá bom? E quando ele diz ensinando-os a guardar, ou seja, guardar essa doutrina, esse ensino que Jesus Cristo deixou no mundo, tá bom?
Bom, segundo João 18:37, que ele separou, eu coloquei em 2 versículos, os versículos 36 e 37, para vocês poderem entender melhor o 37, que diz: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E o versículo 37, disse-lhe, pois, Pilato: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Bom, eu sublinhei ali a palavra lutariam, que é a palavra para nós buscarmos o significado dela, tá bom? Jesus Cristo disse que se o seu reino fosse desse mundo, os seus servos lutariam, né? Mas só que o reino dele era um reino espiritual, por isso não haveria luta, tá bom? Ou seja, porque o meu reino não é deste mundo, é um reino espiritual. Se fosse deste mundo, ele diz que os seus servos lutariam. Então, guarde esse termo lutariam, porque o terceiro versículo é o versículo 3. O versículo 3 diz Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, versículo 3. Eu botei aí os versículos 3 e 4 para contextualizar melhor. O versículo 3 diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar, tá bom? Lá Jesus Cristo falou em lutar, aqui foi falado em batalhar, pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Tá, ok? Pois bem, esse versículo que ele está nos ensinando. O apóstolo Pedro está ensinando que haveria, tá bom? O apóstolo Judas, desculpa, que já ocorria uma batalha, no caso doutrinária, ok? Olha, vocês têm que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E como era essa batalha? Ocorria um ataque normalmente doutrinário, ou seja, de ideias. Nesse período eles já estão colocando uma série de heresias. Já existia igrejas que elas misturavam cristianismo com religião hinduísmo já existia, né? É muito antigo, de 1500 a.C. Então misturava com hinduísmo, com judaísmo, era uma mistura grande, tinha todo tipo de religião, eles já estavam misturando, ok? Então nisso as pessoas estavam trazendo doutrinas novas e formando igrejas. Então Judas disse que tem que batalhar pela fé. Tá bom? E essa batalha, ela tem um significado interessante. Eu coloquei em verde aí embaixo. O termo batalhar, neste versículo, é tradução do grego agonizomai, que significa lutar por um prêmio, ou seja, lutar pela conquista da vida eterna, no caso aplicando ao cristianismo. Ou seja, lutem, tá bom, por essa conquista, lute por esse prêmio, né? Porque, claro, se adotar heresia, não vai receber esse prêmio. O comentário prossegue. O versículo ensina que o inimigo vai enviar as suas armas heréticas e a igreja de Deus deve batalhar, lutar contra essas heresias. O termo agonizomai aparece também em Lucas, capítulo 13, versículo 24, onde é traduzido por porfiai, ok? Então, na nossa tradução diz porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, ok? Então, Jesus Cristo poderia ser traduzido esse versículo, batalhai
para entrar pela porta estreita, né? Batalhai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Okay? Então, esse termo, batalha, ele vem dessa palavra grega. Prosseguindo a leitura, na página 8, eu escrevo aí: o cristão está envolvido em 3 batalhas. A primeira é contra a sua natureza, que o atrai para o mal. A segunda é contra as doutrinas que tentam infiltrar-se na igreja. A terceira é para proteger o seu irmão desse sistema maligno. Batalhamos em nós, batalhamos pela igreja e batalhamos pelo irmão. Né? Ou seja, são esferas da batalha que os cristãos estão vivendo. Continuando ainda na página 8, eu coloquei um destaque em azul, que é o texto da revista, que diz: desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Se a verdade do evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Bom, esse ponto que ele colocou aqui é algo para nos fazer pensar muito, porque nós sabemos que muitos dos líderes, infelizmente muitos obreiros, eles parecem desconsiderar isso aqui, tá bom? Que o autor da revista falou. Ele diz que os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Ou seja, para isso, você precisa realmente ser uma pessoa aplicada, uma pessoa dedicada. Tá bom? E você vai conseguir perceber as heresias, as falsas doutrinas e também com conhecimento vai conseguir repudiá-las. Porque também se a pessoa fala isso é heresia, mas ela não consegue nem citar um versículo da Bíblia para poder combater aquela heresia, esse argumento não vai prevalecer. Não? E aí pode acontecer daquele que defende a heresia se sobrepor àquele que defende a verdade, porque esse que defende a verdade não se dedica a conhecê-la, né? O que é inacreditável, né? Mas infelizmente sabemos que existe. Bom, vamos passar um pouquinho agora à frente. Vamos no capítulo 2, está na página 9, Cristo e o relacionamento com a igreja. Primeiro ele fala de santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ou seja, esse ponto aqui, ele já destaca, né, a palavra de Deus, ou seja, e isso, claro, vai ser fundamental para que essa igreja esteja purificada. Então, é estranho você pensar em alguém purificado que não ame a palavra de Deus. Bom, isso é estranho, que não se dedique à palavra de Deus. O normal da pessoa que está purificada, ele vai ler esse livro de manhã, de tarde, de noite, porque ele quer entender, né, o significado da salvação, o que ele precisa fazer para ser salvo, ok? Bom, o número 2, ainda na página 10, diz gloriosa e irrepreensível, descrevendo a igreja, né? A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, né? Ou seja, claro, uma igreja que não tenha nenhuma mácula, que não tenha doutrinas erradas, okay? Que não tenha pessoas vivendo de maneira errada, né? Essa é uma igreja gloriosa e sem mácula. Vamos agora ao capítulo 3, na página 11, as armas da igreja do Deus vivo. Bom, eu vou deixar o item 1 um pouquinho mais para frente, vai ter a irmã que vai fazer a apresentação dele. Vamos ao item 2, na página 12, capítulo 3, item 2, o ensino da verdade. O comentário diz:
Deus constitui líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar, ou seja, ele está reforçando aquilo que eu falei com vocês. Né? O líder ele tem que estar preparado. Isso tem que mudar nas nossas igrejas. Temos que conseguir fazer com que os líderes sejam pessoas que se dediquem ao estudo da palavra de Deus. Tá bom? Ele continua. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Como eu disse, a pessoa tem que estar preparada. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo e sincretismo religioso. Sincretismo religioso seria misturar-se com pessoas que pregam doutrinas heréticas, como culto aos mortos, por exemplo, ok? Purgatório, culto aos mortos, é um exemplo, tá bom? Então, observe, ele está dizendo, né, um líder vocacionado e bem preparado, ele não vai se envolver no liberalismo teológico, que significa dizer que, por exemplo, a Bíblia, ela não é um livro inspirado por Deus, ok? Um básico é isso. E disso deriva uma série de heresias, tá bom? O ecumenismo, tá bom? Significa defender que todo caminho leva a Deus. É isso que o ecumenismo prega. Okay? E sincretismo religioso significa misturar com religiões pagãs, né? Pois bem, e diz logo a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. Bom, logo abaixo eu coloquei um item em vermelho, né? Esse tema me persegue, mas ele faz essa referência, faz esse comentário sobre nós, por exemplo, não nos misturarmos com o sincretismo religioso, e aqui abaixo ele faz uma citação de Lutero, que eu sempre alerto aos irmãos, cuidado para não confundir a importância histórica de Lutero, que fez a reforma, o movimento, liderou um movimento que eles chamaram de reforma, tá ok? Que conseguiu diminuir o poder da Igreja Católica, isso foi bom, tá bom? Isso foi bom. Mas, doutrinariamente, Lutero tem coisas bem ruins para nós, né? Doutrinas extremamente heréticas. Bom, então a revista comenta, eu coloquei em vermelho. Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo para o estudo da Bíblia, ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Não ensinar as Escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. Bom, essa citação que ele fez de Lutero, o que parece? Parece que as pessoas estudam assim algumas partes da vida de Lutero, da história de Lutero. Mas, por exemplo, ele citou ali uma das 95 teses de Lutero, a 54. Eu separei mais algumas teses de Lutero aqui. Vamos fazer um estudo completo sobre a vida de Lutero, sobre a vida, estou falando aqui, doutrinária de Lutero. Veja a tese 17, o que ele diz. Parece desnecessário para as almas no purgatório que o horror diminua na medida em que cresce o amor. Veja, ele descreve o purgatório como algo normal, que ele acreditava. As 95 teses de Lutero, ele critica a venda de indulgências para tirar uma alma do purgatório. Mas acreditar no purgatório, ele acreditava, e é uma doutrina pagã. Lembre-se que purgatório era a doutrina pagã que gregos, romanos, cananeus, todos possuíam, que eles diziam, a pessoa morreu, ela foi para um determinado estado, e lá nós podemos beneficiar ela com um presente, com uma oração. A Igreja Católica adotou isso, tá bom? E como o mestre de Agostinho de Hipona, o mestre de Lutero, que era Agostinho de Hipona, acreditava no purgatório e praticava o culto aos mortos,
Lutero também continuou acreditando e continuou praticando culto aos mortos. Então, cuidado quando vocês falarem de Lutero. Eu, sinceridade, eu aconselho vocês a não falarem nesse personagem como um exemplo doutrinário. Eu falo nele quando eu estou dando aula de história da igreja, que eu tenho que falar em papas, tenho que falar em imperadores, tenho que falar em todo mundo. Mas no momento de reflexão bíblica, né, eu acho que não é bom colocar alguém que praticava o culto aos mortos. E Lutero continuou praticando o culto aos mortos até o fim da vida dele. Ele manteve essa doutrina católica. Bom, esse negócio de Lutero, reformador, isso é um engano. Ele não reformou nada. Manteve a principal doutrina da Babilônia apocalíptica, né? Veja a tese 19, o que Lutero diz. Também parece não ter sido provado que as almas no purgatório estejam certas de sua bem-aventurança, ao menos não todas, mesmo que nós, de nossa parte, tenhamos plena certeza. Ou seja, ele está dizendo que ele tem certeza deles serem bem-aventurados lá. Eu repito, o mestre dele, Agostinho de Hipona, defendia isso. Todos, irmãos, que acreditam em purgatório e culto aos mortos, né, até porque estão ligados, acreditou em purgatório, acredita em culto aos mortos. Esses não são cristãos, irmãos. Então, eu repito, não é bom citar isso na revista, não. Se eu estiver dando aula em algum lugar, eu vou pular esse tópico e não vou fazer citação de Lutero, tá bom? 22, vejam o que ele diz. Como efeito, ele não dispensa as almas no purgatório de uma única pena, que, segundo os cânones, elas deveriam ter pago nesta vida. Ou seja, ele está defendendo o purgatório, dizendo que a pessoa deveria ter pago nessa vida. Como normalmente era esse pagamento? Ele deixava alguma oferta antes de morrer, né? Tá bom? 25. O mesmo poder que o Papa tem sobre o purgatório, de modo geral, qualquer bispo e cura tem em sua diocese e paróquia em particular. Ou seja, ele está dizendo, o Papa pode tirar uma alma do purgatório, mas qualquer bispo pode tirar. Pode ver, ele acreditava no purgatório, tá bom? E o versículo 29. E quem é que sabe de todas as almas no purgatório querem ser resgatadas? Ele está dizendo, as almas que estão lá, talvez não queiram nem ser resgatadas. Que coisa estranha, né? Lutero acreditar que existe um pré-inferno, isso não é bíblico, isso é paganismo, né? Paganismo que a Igreja Católica tinha adotado, que ele manteve, né? E prossegue. Dizem que este não foi o caso com Severino e Pascoal, ou seja, almas que talvez não quisessem sair do purgatório, né? Para aproveitar, eu coloquei também um site de um portal luterano, eu boto o endereço aí abaixo, que ele diz, pastor, luteranos oram pelos mortos? E ele diz, se perguntássemos a muitos luteranos, eles responderiam com um simples e singelo não. Além disso, creem firmemente que estão certos. Mas o fato é que essa resposta está incorreta. Luteranos oram pelos mortos. E ele ainda prossegue, o ponto de vista luterano, de Lutero, né? No que diz respeito a Martim Lutero e seus companheiros reformadores, a questão das orações pelos fiéis defuntos não era um grande problema. Eles presumiam que os cristãos têm em todos os lugares lembravam os seus entes queridos em oração. Por exemplo, Lutero, em sua confissão sobre a Santa Ceia de Cristo, resume sua fé cristã e nessa confissão ele inclui orações pelos mortos. O livro oficial da doutrina luterana, o Livro de Concórdia, menciona que certo herege no século IV, chamado Aéreo, disse que as orações pelos mortos eram inúteis. O Livro de Concórdia deixa claro que nós também não defendemos Aéreo, ou seja, eles defendem então a oração e o culto aos mortos. Então, eu quis colocar esse ponto aqui porque, no meu entender, a revista ela cometeu uma grande contradição, porque você está falando em um capítulo, não? Em que o tema é exatamente você defender a verdade de Deus, estar preparado para defender a verdade de Deus. E você cita Lutero, uma pessoa que praticava o culto aos mortos, então é uma pessoa que
A igreja luterana sempre foi separada das Assembleias de Deus. E isso que está acontecendo, eu tenho dito para vocês, e a cada aula a gente se surpreende mais, né? Infelizmente, a Assembleia de Deus está se aproximando das igrejas protestantes. Tá bom? Está se aproximando das igrejas protestantes, e isso eu digo para vocês, faz parte da apostasia que o apóstolo Paulo falou que chegaria nesses últimos dias. Porque se aproximar das igrejas protestantes significa se aproximar da igreja católica. Porque as igrejas protestantes, em 2017, há 6 anos atrás, elas já assinaram um retorno à igreja católica, né? E isso está disponível na internet. Eles ainda falam, isso não vai ser levado para o povo agora, mas no final nós vamos nos unir porque é a nossa mãe, ou seja, chamar a Babilônia apocalíptica de mãe. Então a Assembleia de Deus se engana se ela acredita que nós saímos da reforma protestante. Todos nós teríamos saído da igreja católica, aquela igreja que praticava o culto aos mortos desde os dias de Constantino. É impossível a igreja de Jesus praticar o culto aos mortos por um só segundo que seja. Então, as igrejas, a Assembleia de Deus e outras igrejas hoje, que seriam tecnicamente batistas ou anabatistas, elas existiam fora da igreja católica, fugindo de uma perseguição terrível, uma perseguição pior que do Império Romano. A Inquisição Católica, em 1215, ela foi criada para matar uma igreja anabatista ou batista, como você queira. Tá bom? Então a igreja cristã era dessas igrejas, igrejas anabatistas. A igreja católica, ela lutou, perseguiu as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Não persegue hoje porque o Estado, né, decidiu cortar essa atitude da Igreja Católica, né? E da Igreja Protestante também. Foi na Reforma Francesa, na Revolução Francesa e na independência dos Estados Unidos. Então, infelizmente, eu considero uma contradição, ok? Citar Lutero, alguém que como referência doutrinária não é bom. Como referência histórica, você vai falar de Lutero como falaria de qualquer outro personagem, ok? Bom, então coloquei as 95 teses aí, e após a conclusão, na página 15, eu comento aí o último texto, tá bom? Eu coloco: estamos vivendo um momento estranho no cristianismo. Todos sabemos que o culto aos mortos é a principal coluna na religião da Babilônia, e que foi classificado por Deus como abominável. Sabemos também que a Igreja Católica adotou esse culto aos mortos e a doutrina do purgatório nos dias de Constantino. Por isso ela é chamada de Babilônia apocalíptica. Lutero manteve a doutrina do purgatório e continuou praticando o culto aos mortos, mas a revista de estudos dominicais o apresenta como uma referência. Difícil entender, né? Eu, no meu ver, não era para apresentá-lo como uma referência. Então, apresentá-lo só como uma referência histórica, mas nunca como uma referência doutrinária. E isso está acontecendo nas Assembleias de Deus.